Boa noite, meus irmãos, meus amigos, na paz do Senhor Jesus. Estou de volta para mais um vídeo, né? Estive uns dias aí ausente sem fazer vídeos devido a muitas atividades que estamos exercendo. Mas hoje decidi voltar e compartilhar um pensamento novamente convosco. E esta feita quero compartilhar convosco um pensamento aqui encontrado na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 27. Ou melhor, vamos ler o versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência ou sem discernir, outras versões, o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Meus irmãos, antes de adentrarmos na reflexão, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação para você ficar notificado sobre os demais vídeos que irão ser postos no canal. Se porventura você for assistir pela nossa página no Facebook, Geração Impacto, curte a nossa página, segue aí, para você também acompanhar os demais vídeos, as postagens. São postagens de edificação, postagens de conscientização e postagens que desvendam horizontes, que nos leva em direção às bênçãos e à prosperidade espiritual em Deus. Amém? Divulgue, compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus. Solta a vinheta. Pois bem, é comum, é rotineiro a gente fazer uso, se apropriar desta leitura bíblica em momentos em que concerne a ceia do Senhor, né? Em o nosso culto aí, cerimônia, a ceia do Senhor. Porém, aqui existem lições riquíssimas em detalhes, né? Que às vezes ignoramos por não devotarmos a devida atenção ao texto bíblico. Mas jamais a interpretação bíblica ela se limita apenas em um momento ritualístico do culto. Existe algo infinitamente mais, muito além. E eu observando esse texto bíblico, eu não quero aqui me ater a este contexto voltado para a ceia, como fez Paulo até então. Eu quero extrair apenas um princípio, né? Um princípio que se expande para todas as áreas da nossa vida. Pois a Bíblia diz que aquele que come e bebe, né, do cálice, falando da ceia, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Ora, aqui nós vemos um princípio básico, né? Um princípio básico, muito conhecido, mas um princípio que se estende para várias áreas da vida espiritual. É o princípio da condenação, né? E esta condenação aqui, ela é proveniente pelo simples fato daquele que participa do cerimonial, do culto, aquele que se diz estar em comunhão com o corpo de Cristo, e ele não tem a capacidade de discernir o corpo de Cristo e participar desta comunhão, a Bíblia caracteriza-o como condenado, né? Ele come para a sua própria condenação, isso porque não discerne, ou não percebe, ou não entende o corpo de Cristo, né? E partindo deste princípio, desta primícia, eu quero aqui, né, entender com os irmãos que existe o inverso, né? Se participar do corpo de Cristo sem discernir, se participar da ceia sem discernir o corpo de Cristo,
traz condenação, traz maldição. Isso equivale a dizer que, discernindo o corpo de Cristo, traz para nossas vidas bênçãos espirituais, né? Discernindo o corpo de Cristo traz para nossas vidas bênçãos espirituais. Então aqui podemos aplicar o princípio da comunhão com o corpo de Cristo, aquele que se comunica, aquele que se relaciona, aquele que tem vínculo direto com o corpo de Cristo. Ele consegue discernir em todos os lugares, não somente no momento do culto, não somente no momento do autoexame para participar, mas em todos os lugares onde ele vai, em todos os lugares que a sua rotina se estende, ele consegue discernir o corpo de Cristo, né? Tendo em vista esse princípio, eu acredito que é o mesmo que se aplica no momento em que Cristo, ele profeticamente disse-nos algo que vai acontecer no dia do juízo, né? Dia do juízo. A Bíblia nos diz que no dia do juízo, em que todos comparecerão diante do grande Deus Pai, eles serão julgados, né? E muitos, eles serão condenados simplesmente por não discernirem, não tiveram uma capacidade de discernir o corpo de Cristo nas coisas simples, nas coisas que ao ver de muitos são insignificantes, mas Cristo deixa-nos bem claro. Eu não vou ler, mas todos são conhecedores, está lá em Mateus, depois quiserão acompanhar. A Bíblia nos diz que muitos chegarão diante de Cristo naquele dia e dirão: Senhor, né? Senhor, aí Jesus dirá: apartai-vos de mim, né? Para o fogo eterno. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive nu e não me vestiste, fui forasteiro e não me hospedaste, né? Estive preso e não me visitaste. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquelas pessoas não conseguiam ver no próximo, né, a própria pessoa de Cristo, né? Aí a Bíblia nos diz que Jesus dirá para os que estão à sua direita: vindes bendito do meu Pai, para o descanso eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí muitos não entenderão, né? Alguns estarão até alheios àquela situação, mas Jesus dirá: olha, aí eles perguntarão: Senhor, mas por quê? Porque estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Fui estrangeiro e me hospedaste. Estive preso e fosse me visitar, né? Muitos, eles se beneficiam até mesmo sem saber. Aí eles perguntam: mas Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e demos de beber, forasteiro, enfim? Aí Jesus dirá: olha, quando fizeste a um desses pequeninos que professam o meu nome, não foi a eles, mas foi a mim que os fizeste. Isso equivale a um princípio muito importante, né? Porque as maiores recompensas de Deus que sobrevirá sobre as nossas vidas são daquelas ações que nós fazemos sem a intenção, né? Sem a intenção da autopromoção, que é um mal que tem afetado grande parte, né, desta geração. Infelizmente, pessoas que até ajudam, mas por trás desta intenção em ajudar existe uma intenção maior, que é a intenção de se promover. Aí onde entra aquela questão que Jesus disse que esta ajuda, ela é até uma ação louvável, mas é uma ação que já traz consigo agregada nela o seu galardão, não terá recompensa, né? Mas esses que, mesmo beneficiando Cristo, não tinham consciência, nesse dia tudo virá à tona. O que eu quero dizer com esta rápida reflexão? Eu quero dizer, meus irmãos, que estamos vivendo em dias em que estamos vivendo uma busca frenética, uma busca desenfreada, e às vezes não temos tempo para perceber as coisas que se passam ao nosso redor, né?
E com isso, às vezes, perdemos grandes oportunidades de agregar valores espirituais à nossa vida por não discernirmos a presença de Cristo em alguém. Às vezes Deus vem através de uma pessoa, às vezes Deus vem através de uma situação, e a nossa ignorância com relação ao relacionamento, à comunhão com a pessoa de Cristo no Espírito, deixamos de discernir estes momentos. E este fator tem feito com que muitos de nós percamos as nossas bênçãos. E eu quero apenas deixar esta reflexão dizendo aos irmãos, aos amigos, que vamos estar atentos em todos os momentos, né? Em todos os momentos. E ao observar esse princípio, existe uma grande dificuldade, que é a dificuldade de deixar o egoísmo de lado, de deixar a avareza de lado. E esse é o mal, meus amados, que tem corrompido grande parte. Infelizmente, este vírus, esta nuvem negra de influência, ela tem adentrado em todos os segmentos, né? Eu sou cristão, professo a pessoa de Jesus. Infelizmente, com muito pesar, eu tenho que dizer isso, que no meio da casa do Senhor, percebe-se pessoas que a sua função imposta por Cristo é a função de levar provisão ao próximo, de trabalhar em função do benefício de outrem. Eles estão atuando, né? Eu costumo dizer que não com a pá, mas com a enxada, que só puxam para si e não conseguem discernir a pessoa de Cristo no próximo. São pessoas que estão na alta cúpula da administração, dos altos cargos, que deixaram esta raiz que a Bíblia caracteriza como a raiz de todos os males, que é o amor, né? Que o dinheiro em si é muito bom, ninguém vive sem o dinheiro, materialmente falando. Mas a Bíblia diz que no dinheiro tem um perigo. Qual? O amor ao dinheiro. Que o amor ao dinheiro é que surge as raízes que prende ao homem nesta avareza, neste egoísmo, que só trabalha em função do seu próprio eu e não está nem aí para o que está acontecendo à sua volta, mesmo que aqueles que estão em sua volta estão padecendo necessidade. Então é uma coisa muito séria, mas Jesus já disse, né? Eu quero apenas precavê-los e lembrá-los que eu tenho certeza que todos que acompanharam esta live, que são conhecedores da Bíblia, e aqueles que não são, mas em nome de Jesus eu profetizo que terão a oportunidade de conhecer, sabe muito bem que o apóstolo já previa nesses últimos dias. Ele disse: nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, né? Não temos nenhuma dificuldade em olhar para a nossa volta e não termos a clara evidência da aplicação desta palavra nos nossos dias. Com isso podemos concluir, né, que os últimos dias há muito tempo nós já estamos vivendo. Então, meus irmãos, não sejamos mais uma vítima deste mal, não sejamos mais uma vítima desta avareza. O sangue de Jesus tem poder e nos guarde desse mal. Trabalhamos em função de discernir Cristo em todos os detalhes, em discernir Cristo no próximo e, acima de tudo, termos amor pelaquilo que o Senhor nos confiou a fazer em função do seu reino. Amém? E a Bíblia diz que é provenientes daí que as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida, né? Não discernir traz o que ao homem? Traz ao homem condenação. Isso aqui vale dizer que discernir o corpo de Cristo trará a nós bênçãos, né? Então tá aí esta chave. Agregue a você, não abre mão dela, né? Não caia nesta cilada de dizer que vem para cá, né? São tantas propostas aí convidando pessoas, venha que você vai ser abençoado.
estão se esquecendo do dono da bênção, estão se voltando apenas às bênçãos. Esta bênção eu posso lhes afirmar com muita propriedade, que não é a bênção imposta pela palavra de Deus, porque a bênção que a palavra de Deus nos promete, ela é derivada da comunhão com o próprio Cristo, né? É você ter percepção, é você ter discernimento da pessoa de Cristo em todos os lugares. E vivendo em função disso, eu posso vos afirmar que as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Que a graça de Deus continue conosco, que o doce acalento e comunhão do Espírito abrace a nossa alma todos os dias e que o nome de Jesus seja glorificado, agora e sempre.